A paz do Senhor Jesus, amém, querido? Estou passando aqui para deixar uma palavra, uma meditação para o teu coração nesse dia de hoje, amém? Eu quero te falar que não há pecado que sem que Deus ele não possa te perdoar, amém? Às vezes nós pecamos, se sentimos indignos, aleluia, da presença de Deus. A palavra do Senhor fala que um abismo chama outro, aleluia. E talvez você olhe para você e pense: Deus, ele não vai me perdoar, porque eu já cometi tantas vezes esse pecado, porque eu já fiz tanta coisa errada, aleluia. Mas eu quero te falar que Jesus, ele te perdoa, querido. Não se afaste da presença de Deus por conta do pecado. A palavra do Senhor nos fala aqui no primeiro livro de João, aleluia, a partir do versículo 8, se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. Aleluia, glória a Deus. Queridos, todos nós pecamos. Não há ninguém nessa terra que não peque. Aleluia, glória a Deus. Talvez você tenha cometido um pecado a qual te afastou da presença de Deus e você não tem mais força para voltar. Aleluia, porque a palavra do Senhor fala que um abismo puxa outro abismo, aleluia. Mas eu quero te falar nesse dia de hoje, querido, que Jesus, ele é o teu advogado, aleluia. A palavra nos fala, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar, aleluia, porque o pecado, ele nos suja, aleluia. Mas Jesus, através do seu sangue, ele nos limpa, ele nos purifica, ele nos restaura. Eu quero te falar, queridos, não deixe o inimigo te acusar através do pecado que você cometeu, aleluia, porque você tem um advogado, você tem um Deus que ele te perdoa, não importa o que você fez, aleluia. O que importa é que você venha se arrepender. O que importa é que você venha confessar o seu pecado. Porque muitas vezes, queridos, nós não damos, aleluia, nome ao nosso pecado. Então é necessário a gente chegar diante de Deus com sinceridade e falar para Deus: Senhor, me perdoa por eu ter, aleluia, muitas vezes fofocado, por eu ter dado ouvido para a fofoca. Me perdoa, Senhor, por este mal que eu fiz. Dá nome ao pecado, aleluia. Porque muitas vezes, queridos, nós falamos: Deus, perdoa meus pecados, mas nós não falamos, aleluia, qual é o pecado. Então nós temos que ter sinceridade diante de Deus, porque ele é fiel para te perdoar, aleluia. Jesus, ele é a propiciação do mundo inteiro, ele é o Cordeiro, o sangue dele limpa de todo o pecado. Então que nesse dia de hoje, queridos, você venha se aproximar de Deus e não deixe que o pecado venha te afastar de Deus, queridos. Não deixe, aleluia, porque Deus, ele pode te limpar. Amém? Que essa palavra ela possa falar contigo nesse dia de hoje e que Deus te abençoe em nome de Jesus.